Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula. E nesta aula aqui nós vamos analisar, entender o que é a licitação, da onde que advém o pregão, a obrigação que a administração pública tem de licitar e vamos analisar aqui a importância de conhecermos o lado da administração pública. Quais são os atos que a administração pública pode e deve praticar. Assim nós vamos ter a máxima eficiência. Muitas vezes a gente licita querendo conhecer só o nosso lado de fornecedor. Como que eu devo fazer? Mas aí eu não vou ter a eficiência pretendida. Se eu só conhecer o meu lado e não entender qual é a regra da própria administração, pode ser que um ato praticado pela administração que venha a me atrapalhar como empresa, eu não saiba identificar se está correto ou não, tá certo? Então é de suma importância que a gente também tenha este conhecimento, tudo bem? Bom, então vamos lá, gente, o que é licitação? Licitação é um procedimento adotado pela administração pública para que ela contrate com o particular, de forma isonômica e igualitária, ou seja, vamos tratar todos de forma igual, tá certo? Porém, isso não quer dizer que a administração pública não pode fazer alguns tipos de direcionamentos, algumas ponderações em relação à sua necessidade. Muita gente acha que licitação é para todos e não é. Licitação é para todos aqueles que vão conseguir atender às reais necessidades da administração. Agora, o que nós temos que ficar atentos? Se as necessidades impostas lá nos editais e nos termos de referência realmente são necessidades reais e se não são direcionamentos que a gente chama de ilícitos. Ou seja, o que é um direcionamento ilícito? É algo que tem no objeto ou em alguma obrigação que é irrelevante ou desnecessário, aonde a administração pública ou está fazendo aquilo por desconhecimento ou exatamente para um direcionamento ilícito, realmente com o dolo, com a vontade de atender alguma situação aí fora da legalidade, tá? Então, licitação, ela é um procedimento que a administração pública vai adotar para poder comprar e contratar. Por quê? Porque ela é obrigada. O particular compra de um jeito, a administração compra de outro. A administração tem que expor a necessidade e estipular qual é o mínimo, o padrão mínimo aceitável, de desempenho e qualidade, e aí sim o menor preço ela vai efetivar aquela contratação. Mas de onde que advém isso? Bom, da nossa Constituição. Lembra que nós vimos aqui num vídeo anterior a respeito da hierarquia das normas? Então nós temos a Constituição, aí nós temos as normas infraconstitucionais, são as leis, depois normas infralegais, decretos, portarias, instruções normativas, e nós vamos trabalhar também com princípios e com as jurisprudências, tá certo? Bom, a obrigação de licitar da administração pública advém da Constituição, o artigo 37, inciso 21, conforme está aqui, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, a Lei 866, por exemplo, veio regulamentar esse artigo 37, inciso 21 da lei, da Constituição. Ela veio exatamente cumprir com o que está dizendo aqui. Olha, então a administração pública vai ter que licitar para poder comprar. Então, é um preceito constitucional. Aí nós temos a Lei 866, que é uma norma infraconstitucional, e temos a Lei 10.520, que é a lei do pregão. E agora nós temos também a nova Lei de Licitações e Contratos, a 14.133 de 2021. Então, a administração pública, independentemente da lei que ela estiver utilizando, ela está obrigada a licitar, tá certo? E o pregão é uma das modalidades de licitação. Ou seja, as contratações com terceiros, elas serão o quê? Precedidas de licitação. Ressalvadas as dispensas e inexigibilidades. Bom, dispensa e inexigibilidade são contratações diretas. São aquelas contratações que a administração pública vai fazer sem passar por uma modalidade de licitação específica. Ou seja,
Dispensa de licitação. A lei elenca quais são as hipóteses que a administração pública pode dispensar. Muita gente confunde dispensa com licitação só com aquela dispensa por valor. Não é bem assim. Existem vários incisos, por exemplo, na Lei 866, o artigo 24 da Lei 866 traz o rol de situações em que a administração pode dispensar. E na nova lei, no artigo 75 da 14.133, ele também traz o rol de hipóteses em que a licitação é dispensável, certo? Então, a administração pública pode fazer uma dispensa ou então uma inexigibilidade. O que é inexigibilidade? Quando não tem como a administração traçar um critério objetivo, não tem como exigir disputa. Por isso que a licitação é inexigível. E aí existem as hipóteses. Toda vez que se tratar de uma hipótese onde a gente não conseguir traçar um critério objetivo para haver uma disputa, a gente está diante de uma inexigibilidade de licitação. Como, por exemplo, fornecedor exclusivo, notória especialização, a contratação de artistas. Existem outras hipóteses lá elencadas na 866 no artigo 25 e na Lei 14.000, a nova Lei de Licitações, no artigo 74. Aí só um detalhe para ficar claro, não é objeto do curso, mas dispensa de licitação, quando for utilizar a dispensa, a administração só pode utilizar naquelas hipóteses. Então o rol é taxativo. Quando for usar a inexigibilidade, o rol que está nas duas leis, ele é exemplificativo, tá bem? Então a regra é o processo de licitação. E hoje a gente está vendo que o pregão está em voga. O pregão é a modalidade de licitação mais utilizada hoje em dia pela esfera federal. Nós vamos ver aqui durante o curso também a obrigatoriedade de utilizar o pregão. Ele é obrigatório, não é? Quem deve utilizar? Como é que vai ficar o uso do pregão com a nova lei? Tudo isso vocês vão aprender aqui neste curso, tá certo? Bom, agora, para poder realizar um processo de contratação pública, seja por dispensa, ou seja por pregão, ou concorrência, convite, tomada de preço, qualquer que seja a modalidade ou a forma, todas as contratações públicas necessitam de um processo administrativo. Então a administração pública vai abrir um processo, tá? Acontece que, para você, fornecedor, o processo de pregão vai se iniciar com o quê? Com edital. Lá no edital, a administração pública vai colocar quem é que está licitando, qual vai ser a modalidade, qual vai ser a forma, qual é o objeto, os critérios de participação, habilitação, tudo vai estar lá no edital. Mas para aquele edital ser confeccionado, tem toda uma etapa interna do processo. Eu costumo chamar a fase externa, que é a fase que a gente, como fornecedor, descobre, digamos, a licitação, da ponta do iceberg, ou seja, tem todo um processo muito mais moroso e denso dentro da administração pública, que é a fase interna, e a publicação, que é quando a gente fica sabendo daquela necessidade da administração pública, que é a pontinha do iceberg, que está para fora da água. Mas a parte que está dentro da água, no iceberg, ela é muito maior. E essa é a fase interna. Agora, é bom a gente ter pelo menos um breve conhecimento dessa fase interna, porque essa fase interna vai influenciar diretamente na nossa participação. É dessa fase interna que sai um edital, que saem as obrigações, que saem as sanções, vai sair o objeto, prazo, e às vezes eles se equivocam nessa fase interna. Então, para o fornecedor, tudo se inicia com o edital. Para a administração pública, quando a gente publica o edital, já foi feito 70% do processo. Então, enquanto para o fornecedor começa com a publicação do edital, para a administração pública, quando publica, já tem 70% do processo feito, mais ou menos. Tá certo? Então, é importante a gente entender, né, essa fase interna deles, para que a gente tenha uma noção. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês? O primeiro passo, entender como a administração pública deve comprar. Mas para quê? Ah, André, eu não quero perder tempo com isso não. Olha, não é perda de tempo não. Não é. Por quê? Porque essa fase, essa parte da administração pública, a gente vai ver que é de grande valia. Nós vamos ver durante o treinamento, né, como que tem que ser realizado alguns procedimentos, mas neste vídeo aqui é só para a gente ilustrar, para a gente entender qual que é a importância disso aqui, tá certo? Então, para que serve a gente conhecer o lado da administração? Para resguardar, né, os nossos direitos e entender os nossos deveres. Tem muita empresa que aceita de cabeça baixa tudo que a administração pública impõe, e também tem muita empresa que faz muita coisa errada achando que está certo. Vou dar um exemplo aqui, talvez você se encaixe nisso, você que já participa de licitação.
Muitas vezes, empresas participam de licitação e são desclassificadas ou inabilitadas. E tem muita gente que acha que isso é normal. Não é normal. Quando uma empresa é desclassificada ou inabilitada, a regra, sabe qual é? Que a administração pública abra um processo de aplicação de sanção para esta empresa. Então, você ser desclassificado ou inabilitado de um pregão, por exemplo, não é simplesmente uma consequência. Além disso, você perder a chance ali de celebrar o contrato, você ainda pode ser punido. A regra é que se abra um processo de aplicação de sanção para a sua empresa. Então, eu tenho que entender quais são meus direitos e quais são os meus deveres também. Eu não posso simplesmente participar de licitação ao léu. Como eu falei para vocês, esse treinamento aqui é para que a gente possa ter a máxima eficiência quando da participação desses procedimentos, e não simplesmente participar de licitação. Participar aleatoriamente é fácil. Agora, conhecendo as regras requer um certo tempo para poder fazer análise, para poder participar com efetividade. Tem muita empresa que às vezes participa, eu já participei de 10, fui desclassificada de 9 e não aconteceu nada. Sorte. Simples assim. Foi sorte, tá bom? A regra é que se abra um processo. Ainda vai ter ampla defesa, contraditório? Tem um processo para você se defender, mas analisando friamente, a administração pública não pode errar e nem a gente como fornecedor também pode errar. Então, quando for participar de uma licitação, prestem bastante atenção. Se vocês cumprem todos os requisitos, não esqueçam de absolutamente nada, tá bem? Certo? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, do porquê que a gente deve conhecer o lado da administração. Primeiro exemplo. Foi licitado um fornecimento em outra cidade por meio de uma licitação presencial. A sua empresa conseguiria atender a demanda, porém, arriscar para ganhar fica inviável. E aí? Você viu um edital, você mora numa cidade, está em outra cidade mais longe. Fala, poxa, esse objeto é o que eu exatamente trabalho com ele, eu tenho uma grande facilidade, eu tenho um preço bom, mas ir lá participar para arriscar ganhar para você não vale a pena, você não tem tempo, aí tem que gastar para poder ir lá. E aí? Se eu conhecer a regra, eu vejo se aquele órgão está fazendo da forma correta. Tem muito órgão aí que tem que fazer pregão eletrônico e injustificadamente faz o presencial. Às vezes com justificativas que não são aceitas, ou seja, sem a devida motivação. Então, a gente conhecendo o lado da administração, nós vamos ter essa percepção, se o órgão está fazendo de forma correta ou não, e daí a gente pode impugnar esse edital e mudar a situação, fazer com que aquele pregão presencial se transforme em um pregão eletrônico. Tá? Outro exemplo, o edital está licitando vários itens por lote, ou seja, quem for participar deverá contemplar todos os itens. A sua empresa não tem todos os itens solicitados. E aí? Pode acontecer? André, eu já vi, pode sim, não tem problema não. Acontece, tem licitação que é por item, tem licitação que é por lote, sim. Mas a regra é por item e não por lote. Se a administração for fazer uma licitação por lote, ela tem que justificar que é técnica e ou economicamente inviável licitar separadamente os itens. E aí a gente tem que ver se realmente tem essa justificativa, essa motivação no processo. Às vezes, a própria administração está fazendo isso de caso pensado para tirar potenciais fornecedores, para realmente restringir a competição. Tá? Então, é interessante a gente saber, nós vamos ver aqui no curso também, quando é que é o pregão, é por item, quando é que é por lote, toda a legislação, a jurisprudência, para que caso aconteça isso, vocês tenham material para poder impugnar esse tipo de situação, tá? Outro exemplo, o órgão público está solicitando determinado tipo de documento para habilitação, pedindo, por exemplo, 3 atestados de capacidade técnica. E aí? Eu tenho que conhecer a regra, a habilitação não é fixa para todo edital. Tem edital que a habilitação vai ser de uma maneira, algumas exigências, outras exigências menores. Então eu tenho que saber. Será que neste caso ele podia pedir 3 atestados? Regra geral ele não pode pedir a quantidade mínima de atestados e nem a questão do prazo máximo dos atestados. A lei não permite isso. Então a gente vai ver aqui também a documentação de habilitação, o que ele pode, o que ele não pode pedir, para que a gente possa realmente participar da maneira correta. Outro exemplo, no edital consta que se a empresa vencedora atrasar um dia, ela será declarada inidônea e ficará impedida de licitar. Gente, tem muito licitante que lê o edital somente objeto e valor. Aí vai participar, depois quando para um pouquinho para analisar com mais calma, verifica que as condições ele não consegue cumprir. E ou pede desistência de proposta, que a gente já viu que não pode, que se for desclassificado ou inabilitado, a regra é sofrer uma sanção,
Ou então, né, ele vai tentar cumprir de uma maneira que não está lá no edital. Aí, nesse exemplo aqui, por exemplo, você se depara com o edital aonde está dizendo que o atraso de um único dia a empresa vai ser declarada inidônea. Pode isso? Gente, pode. A administração pública vai colocar as sanções do edital de acordo com dois princípios, razoabilidade e proporcionalidade. Então, se aquele atraso a administração pública fizer o levantamento e verificar que é um sacrifício insuportável para ela, ela vai ter que fazer o quê? Uma gestão de riscos, e na gestão de riscos ela vai colocar essa cláusula, que o atraso de um dia vai ser crucial para a administração pública, não pode haver esse atraso, e aí só participa quem conseguir cumprir com aquela entrega no mesmo dia, sem atrasar. Então pode acontecer? Pode, mas também às vezes está só copia e cola. Ele colocou isso que foi do edital passado, neste edital, nesse objeto, ele não precisa dessa necessidade toda, dessa proporcionalidade. Aí a gente pode impugnar também. Então, por isso que é importante conhecermos o lado da administração. Outro exemplo, você ganhou a licitação, está com toda a documentação solicitada e a sua proposta foi desclassificada. E aí? Como saber se o pregoeiro, a pregoeira desclassificou a sua proposta da maneira correta? Se realmente tem fundamento legal para aquilo? Se não foi com base em achismo? Se o ato foi realmente motivado? Pessoal, atenção! Motivação é diferente de justificativa. Como assim? Motivação é uma espécie de justificativa mais contundente, ou seja, com embasamento legal. Justificativa pode não ser aceita. Ah, eu desclassifiquei aquela empresa. Por quê? Porque eu quis. Está justificado. Mas tem motivação? Não. A norma não diz que tem essa pessoalidade, que se o pregoeiro não quiser, ele não aceita. Não. Ele tem que praticar os atos dentro da legalidade. Isso chama-se motivação. Ou seja, eu desclassifiquei porque ele fez isso e a norma diz que quem faz isso tem que ser desclassificado. Ah, então tudo bem. Agora, às vezes, mesmo a norma dizendo, deixando algumas coisas no ar, existem variáveis dentro daquelas ações, que é onde a gente entra, por exemplo, com os princípios. Ah, eu fui desclassificado porque eu não coloquei a marca do produto e no edital estava dizendo que tinha que ter marca. Bom, em regra, poderia me desclassificar, mas eu tenho um fundamento para me defender. Não é razoável a administração perder a melhor proposta com base em excessivo formalismo e rigor. Aí nós vamos entrar com a jurisprudência. Princípio do formalismo moderado, onde a legalidade estrita ela pode ser até afastada em detrimento dos princípios. Então a gente tem que analisar por aí. Então cuidado. Foi desclassificado. Ah, esqueci de colocar a marca. Realmente, no edital estava dizendo que se não colocar a marca eu seria desclassificado. Está perdido? Ainda não. Se você tiver o conhecimento certo, você tem grande chance de reverter esse quadro. Então, por isso que é importante a gente conhecer essas regras. Outro exemplo, a sua empresa participa da licitação e é inabilitada. Com isso, o órgão abre um processo para aplicação de uma sanção e te intima para que você se defenda. Tem muita empresa que toma um susto. Na hora que chega a intimação, fala o quê? Eu? Tá me intimando para eu me justificar porque eu fui desclassificado no pregão, porque eu fui inabilitado no pregão? É isso mesmo. Por quê? Eles estão fazendo processo de aplicação de sanção. Só que a minoria que faz isso. A própria administração pública peca nesse quesito. Ela não faz o que tem que ser feito. E aí você, licitante, que participa de licitação ou que vai participar e te ensinaram assim, ó, não, pode participar, que se você for desclassificado ou inabilitado, não tem problema nenhum. Tem problema sim. A regra é que seja aplicada a sanção. Tá? A regra é que seja aplicada a sanção. Nós vamos ver aqui no treinamento também alguns exemplos, inclusive, de publicações de sanções no Diário Oficial exatamente por causa desse tipo de situação, que a gente só acredita quando acontece com a gente. Tá certo? Então, cuidado. Foi desclassificado e inabilitado no pregão, você vai ser intimado para prestar esclarecimento e vai ter um processo contra você. Agora, pode culminar na aplicação de sanção ou não. Se eu, fornecedor, tiver o conhecimento da administração, eu consigo me defender de uma maneira melhor. Na verdade, eu não vou nem entrar nessa seara. Se eu conhecer a regra, o lado da administração, o que vai acontecer? Eu não serei punido, porque eu sei o que fazer e o que não fazer para não ser punido. Tá bem? Outro exemplo, você ganha a licitação, cumpre todos os requisitos. Você foi classificado, você foi habilitado e no momento da assinatura do contrato, o órgão revoga a licitação. E aí, a administração pública pode fazer isso? Pode, mas tem que ter uma motivação. Tem casos que não. Então, por exemplo, você acabou de ganhar a licitação, está feliz da vida, fazendo trâmite e tal, antes da assinatura do contrato, eles te informam que, olha,
vamos ter que revogar a licitação. Aí você vê, poxa, realmente a administração, né, tem um princípio da autotutela, ela pode rever os seus atos e tal, enfim, mas tem que ver se o motivo da revogação realmente coaduna com o que a norma traz. Existem duas maneiras da administração pública extinguir um processo licitatório, se desfazer dele. Tá? Quais são? Anulação e revogação. Anulação, quando tem algum vício, alguma ilegalidade. Aí anula o procedimento. E revogação por interesse da administração. Mas cuidado, não é interesse do administrador, é interesse da administração pública. Então tem muita gente que, por exemplo, se existe um gestor honesto, graças a Deus é a minoria, né, no nosso país, mas se tiver um gestor honesto naquele órgão que você estiver participando, você não é amigo dele. Você não vai, né, entrar em nenhum esquema. E tem alguém que vai pagar se ganhar. Ou seja, você ganhou, não foi o amigo do gestor, o que ele vai fazer? Revogar a licitação, aí coloca lá, entre aspas, por interesse da administração. Ele não vai ter uma motivação, ele só colocou. O papel aceita tudo? Aceita. Aí cabe a você. Analisa o processo, vê que não tem motivação, faz uma denúncia. Faz uma representação perante o Tribunal de Contas, por exemplo. Tá? Então, é isso que a gente tem que traçar as estratégias, verificar se a administração realmente revogou da maneira correta. O que ela precisa para revogar? Um motivo superveniente, devidamente comprovado, suficiente e pertinente para justificar tal conduta, conforme o artigo 49 da Lei 8.666. Eu não posso simplesmente ir lá e revogar a licitação ao bel prazer. Então você olha, passa a mão na cabeça e fala, poxa, perdi esse contrato, nosso contrato era bom demais para mim. Será que perdeu mesmo? A administração pode revogar? Pode, mas pelos motivos corretos. Se você souber, você pede vistas do processo e analisa se o motivo está correto ou não. Outro exemplo, o órgão faz um pregão para uma obra e a sua empresa ganha. Olha que maravilha, você ganhou. Pregão para a obra. Você, empresário, por exemplo, agora paga a comissão para o seu analista de licitação, para o seu consultor de licitação. Pagou tudo direitinho, até chegou a celebrar o contrato. No meio do caminho, ou a auditoria pegou ou teve uma denúncia, onde qualquer cidadão pode fazer isso, e o Tribunal de Contas manda anular o procedimento, pois a modalidade está errada. Nós vamos ver aqui no curso que pregão não pode ser utilizado para a obra. Então, exemplo, o órgão federal vai fazer lá uma licitação, uma obra, e utiliza o pregão, você empresário, você consultor, você analista, tem que saber que aquilo ali não pode ser feito. Adianta você, consultor, participar, ganhar, ficar todo feliz e depois o contrato ser rescindido, o procedimento ser anulado? E você, empresário, que pagou para o seu analista de licitação, será que ele fez da maneira correta? Por isso que a gente tem que entender, não é só licitação, gente, não é só participar e ganhar e pronto. Não, muita coisa pode acontecer pós-contrato. Muita coisa. A gente vai ver aqui também o que fazer, o que prestar atenção para vocês poderem compor a proposta de vocês, para vocês escolherem o edital que vai valer a pena. Não é só ir lá e cair de paraquedas e participar de todas as licitações, não. Vamos filtrar pelo melhor custo-benefício para a nossa empresa, tá certo? E as questões que nós vamos desmistificar também neste curso de pregão para fornecedor. Por exemplo, a administração pública não pode indicar marca e nem direcionar o objeto da licitação, nós vamos ver. Isso é um mito. Ela pode, até deve em determinados casos. Tudo com a legalidade, tá, gente? Fiquem tranquilos que nós vamos ver isso aqui tudo. Outro mito. A administração pública não pode comprar acima do preço estimado. Talvez você que esteja assistindo essa aula já passou por isso. Já teve o item que você ganhou cancelado porque ficou acima do estimado e você não conseguiu, na negociação, chegar no preço estimado da licitação. Né? Então a gente vai ver que existe uma saída sim, que você pode confrontar. Ganhou, está acima do estimado, o pregoeiro fala, vamos cancelar. Não, vai não. Deixa eu te explicar como é que você faz para poder aceitar acima do estimado, legalmente falando. Tá bom? Existem casos que a gente pode fazer isso. Nós vamos ver aqui durante o curso. Outro mito, a administração pública não pode aceitar proposta e nem documentos de habilitação em desconformidade com o edital. André, aí você está querendo demais. Quer dizer que a administração pública pode aceitar algo em desconformidade? Sim. Nós vamos ver aqui também. Nem tudo é ferro e fogo. A administração vai atrás da proposta mais vantajosa. E se a gente souber o que é que ela, até onde ela pode ir, quais são as exceções, a gente aumenta as nossas chances. Tá? Outro mito, a administração pública pode cancelar toda e qualquer licitação. Ela pode cancelar toda e qualquer? Não é bem assim. Ela tem que ter uma motivação, como nós vimos aqui, ou anular ou revogar a licitação.
Gente, entenderam o porquê que nós temos que saber o lado da administração pública também? Isso vai aumentar e muito as suas chances de ganhar ou então de reverter situações dentro do pregão que você vier a participar. Tá certo? Bom, pessoal, então ficamos por aqui nessa aula. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.